Hoje iremos falar sobre o que é programação de computadores. Bem, então o que é programação de computadores? A programação, ela é basicamente o processo de analisar uma tarefa, dividida em pedaços ou etapas e escrever uma sequência de instruções que o computador possa entender e executar. E quando a gente fala em programação de computadores, nos remete logo para as linguagens de programação. Sendo que, se tratando de linguagens de programação, temos as linguagens de baixo nível, que são basicamente as linguagens de máquina e de montagem, e elas são mais compatíveis com o hardware do computador. E também temos as linguagens de alto nível, que são basicamente as linguagens compiladas e interpretadas, e elas guardam elementos que são similares à nossa linguagem natural. Então, basicamente, quando você está programando em linguagem de alto nível, é como se fosse basicamente a linguagem falada. Em se tratando de linguagem de máquina, ela é formada por códigos binários interpretados diretamente pelo hardware do computador. Então, esses códigos, eles não precisam mais de uma conversão. Ele já é o estado final, no qual o computador ele já consegue compreender, ou seja, o hardware do computador. Aqui podemos observar um exemplo de código binário. Nesse primeiro, nesses primeiros quatro dígitos, por exemplo, poderia ser uma instrução de soma, como vocês podem observar aqui. Já o segundo, a outra parte de códigos binário poderia representar o endereço do primeiro operando, ou seja, o local onde aquele operando está no computador, basicamente na memória. Esse segundo poderia representar, por exemplo, o segundo operando, né, o endereço do segundo operando. E com isso é possível definir uma operação utilizando a linguagem de máquina. Já a linguagem de montagem, também conhecida como assembly, ela é formada por códigos mnemônicos que precisam ser convertidos em linguagem de máquina para que sejam interpretados pelo hardware do computador. É difícil e específica, no entanto, é mais poderosa e eficiente. Então, aqui podemos também observar um exemplo de um assembly. Nessa primeira parte aqui da instrução, poderia representar a soma. Essa segunda parte poderia representar o endereço simbólico do primeiro operando. O segundo, de forma análoga, poderia representar o endereço simbólico do segundo operando. Já a linguagem de alto nível, ela usa uma sintaxe próxima da linguagem do usuário, ou seja, a linguagem falada. No entanto, ela precisa ser convertida em linguagem de máquina para que então, para daí então ser interpretada pelo hardware do computador. Então, para que o computador ele consiga entender o que o programador deseja, o que o usuário deseja, ele precisa antes passar por esse processo de conversão para a linguagem de máquina. Então, o programador ele vai codificar em uma linguagem de alto nível, mas para ser compreendida pelo computador, é necessário transformar em linguagem de máquina. Aqui temos alguns exemplos de linguagem de alto nível. Temos Fortran, Basic, C, C++, Java, Python e JavaScript. Lembrando que Python será a linguagem trabalhada aqui nessa série de videoaulas. Aqui temos um exemplo de, de código em alto nível. Basicamente, o que você está fazendo aqui é somando o valor de salário mais comissões e atribuindo a uma variável total. Então, nessa série de videoaulas, a linguagem utilizada será a linguagem Python. A linguagem Python que vem sendo utilizada amplamente em várias áreas, notadamente em data science, utilizando-se de conceitos, por exemplo, como machine learning, visão computacional, data mining, entre outras áreas. Então, na próxima aula, a gente vai aprender por que programar em Python.
Então, vamos começar.